A torta de carne na mesa estava ainda a fumegar. Uma imagem de perfeição doméstica que mascarava a vibração do telefone virado para baixo sobre a toalha de mesa xadrez. Garrett não precisava virar a tela para saber quem estava a enviar mensagens para sua esposa às 19 horas. A maneira como seus olhos dardejavam para o aparelho, cheios de uma mistura de culpa e emoção, disse-lhe tudo o que o silêncio não admitiria. Não era apenas uma mensagem de texto. Era a rachadura na fundação de 10 anos a alargar-se bem diante dos seus olhos, enquanto a televisão zumbia ao fundo. Se você entende quão ensurdecedor o silêncio de um casamento a morrer pode ser, e a coragem que leva para ir embora quando tudo te puxa de volta, fique comigo para a história. A cozinha cheirava a assado de panela e cera de chão, uma combinação que geralmente sinalizava uma terça-feira à noite tranquila na casa Holloway. Garrett sentou-se à cabeceira da pequena mesa de carvalho, as suas mãos ásperas, calejadas e levemente manchadas com a nogueira. Verniz que ele usava o dia todo, repousando no individual. À sua frente, Tessa estava a mexer nos seus feijões verdes, os seus olhos vidrados, fixos num ponto algures para além do gesso cartonado da sua casa-rancho suburbana. O trabalho Anderson está a arrastar-se, Garrett disse, a sua voz baixa e firme. Ele fatiou a carne, a faca raspando contra o prato de cerâmica. Eles mudaram as especificações para os armários novamente. Nogueira para cerejeira. Isso vai atrasar-me uma semana. Tessa, limpa a garganta, cantarolou, não olhando para cima. Ela tomou um gole de água, sua outra mão rastejando em direção ao seu telefone, que jazia virado para baixo ao lado do saleiro. Garrett parou de mastigar. Ele observou aquela mão. Estava manicurada, uma nova camada de verniz carmesim que ela não usava há anos. Ela costumava dizer que o vermelho era muito chamativo para o restaurante, que os clientes dão gorjetas melhores quando ela parecia modesta. Mas ultimamente, Tessa estivera cheia de escolhas ruidosas disfarçadas de mudanças subtis. Cuecas de renda novas no cesto de roupa suja. Turnos extra nas noites de quinta-feira. A maneira como ela estremeceu quando ele tocou o ombro dela na cama. O telefone zumbiu contra a madeira. Uma vibração curta e aguda. Os olhos de Tessa fixaram-se no aparelho. Um pequeno sorriso involuntário puxou o canto da sua boca antes que ela o suprimisse, limpando a garganta. Ela virou o telefone, leu a tela e então rapidamente o bloqueou, deslizando-o para o bolso do seu avental. Quem é? Garrett perguntou. Ele não soava zangado, ele soava cansado. Apenas mudanças de horário. Brenda ligou doente novamente. Tessa disse muito rapidamente. Ela levantou-se, a cadeira dela raspando asperamente contra o linóleo. Esqueci o molho. Vou buscá-lo. Ela apressou-se para o fogão. Garrett olhou para a cadeira vazia dela. Ele sabia que Brenda não enviava mensagens. Brenda tinha 62 anos e ainda usava um telemóvel de concha. Ele também sabia que a tela, pelo milésimo de segundo em que esteve iluminada, não mostrara uma notificação genérica. Mostrava um nome, Brody, e uma pré-visualização de mensagem. Já com saudades tuas, Garrett sentiu um peso frio assentar no seu estômago, mais pesado do que a refeição que acabara de comer. Limpa a garganta. Ele olhou em volta da cozinha que ele próprio havia renovado. Ele havia instalado aqueles armários. Ele havia colocado este azulejo. Ele havia construído a vida contida dentro destas 4 paredes, prancha por prancha, cheque de pagamento por cheque de pagamento. E agora ele percebeu com uma clareza que cortava como uma serra de mesa, que ele estava sentado numa casa que já não lhe pertencia. Ele não gritou. Ele não virou a mesa. Não era quem Garrett Holloway, limpa a garganta, era. Ele era um construtor. Ele entendia de estrutura. E ele sabia quando uma estrutura estava comprometida por podridão além do reparo. Tessa, ele disse. Ela virou-se, concha na mão,
um brilho forçado nos seus olhos. Sim, querido, senta-te. Eu estou apenas a apanhar o sentar, ele repetiu. O volume não subiu, mas o tom endureceu. Era a voz que ele usava quando uma parede era de suporte de carga e alguém estava prestes a derrubá-la. Tessa congelou. A concha gotejou molho castanho no chão intocado. Ela olhou para ele, realmente olhou para ele, pela primeira vez em meses. O sorriso desapareceu. Ela viu o pó na sua camisa de trabalho, as linhas de exaustão à volta dos seus olhos e a quietude absolutamente aterrorizante da sua postura. Há algo errado? Ela sussurrou, a mão dela cobrindo instintivamente o bolso, onde o telefone jazia a queimar contra a sua anca. Garrett levantou-se. Ele pegou no seu prato, caminhou até a pia e raspou a comida não comida para o triturador. O moer mecânico do triturador de lixo encheu o silêncio, violento e final. Ele desligou a água, secou as mãos numa toalha e olhou para sua esposa. Eu vou fazer uma mala, ele disse. O quê? Por quê? A voz de Tessa subiu tremendo. Garrett, do que estás a falar? Podes dizer ao Brody que ele não precisa mais de te enviar mensagens por debaixo da mesa. Garrett disse, passando por ela em direção ao corredor. Estás livre, Tessa. Ele não olhou para trás para ver o rosto dela desabar. Ele apenas caminhou em direção ao quarto para encontrar a sua mala. O som do saco de viagem a ser arrastado da prateleira superior do armário era alto no quarto silencioso. Era um ruído de lona pesado. O som de um canteiro de obras, não de um casamento. Garrett não bateu portas. Ele não atirou roupas. Ele moveu-se com a mesma economia eficiente de movimento que usava ao construir uma parede ou instalar uma bancada. Ele abriu a mala na colcha, uma colcha que a mãe de Tessa lhes fizera há 5 anos, e começou a enchê-la. 3 pares de jeans, a sua pesada jaqueta Carhartt, as camisas de flanela que ele usava quando a oficina ficava fria. Tessa estava na soleira da porta, as suas mãos apertando o batente da porta tão forte que os seus nós dos dedos ficaram brancos. O cheiro do assado de panela a queimar pairava pelo corredor, mas nenhum deles se moveu para desligar o fogão. Garrett, para, ela disse, a voz dela, fina e pronta. Estás a reagir de forma exagerada. Não é o que tu pensas que é. Brody é apenas não, Garrett disse. Ele não olhou para cima da gaveta que estava a esvaziar. Ele agarrou as suas meias de lã, enrolando-as em bolas apertadas. Não me insultes, Tessa. Eu vi a maneira como olhaste para o telefone. Eu vi a maneira como olhaste para mim durante o último ano, como se eu fosse um móvel que ainda não pode substituir. Isso não é verdade. Ela entrou no quarto, estendendo a mão como se fosse tocar o braço dele, depois recuando quando viu a contração da mandíbula dele. Podemos falar sobre isto. Não pode simplesmente ir embora depois de 10 anos por causa de uma mensagem de texto. Isso é insano. Não é a mensagem, Gara disse, finalmente olhando para ela. Os olhos dele estavam secos, o que a aterrorizou mais do que as lágrimas. É o facto de estares a sorrir para aquilo enquanto eu estava sentado bem à tua frente. Ele entrou na casa de banho principal. Ela ouviu o barulho da sua escova de dentes, da sua navalha, da garrafa de aspirina que ele tomava para as costas. Cada som era um prego de martelo a selar um caixão. Quando ele voltou, ele fechou a mala. O som foi final, como um fecho eclair num corpo. Saco. Garrett pegou no saco de viagem. Ele olhou para a mesa de cabeceira, onde a fotografia do casamento deles estava numa moldura prateada. 2 pessoas mais jovens, esperançosas e ingênuas, de pé nos degraus do tribunal. Ele não tocou na fotografia. Em vez disso, ele olhou para a sua mão esquerda. Lentamente, ele tirou a aliança de ouro do seu dedo anelar. Deixou uma pálida indentação na sua pele. Um fantasma de onde o metal estivera. Ele colocou o anel na cômoda mesmo ao lado do porta-joias dela. O ouro fez um tilintar oco contra a madeira. Garrett, por favor.
Tessa sussurrou, lágrimas finalmente a escorrer, arruinando a máscara que ela aplicara tão cuidadosamente naquela manhã para outra pessoa. Onde vais? Está a congelar lá fora. Tens trabalho amanhã. Eu vou resolver isso, ele disse. Ele passou por ela. Ele teve o cuidado de não roçar o ombro dela. Ele moveu-se pela sala de estar, passando pelo jantar a arrefecer, e para a porta da frente. Ele pegou nas suas chaves da taça. Se saíres por essa porta, Tessa gritou do corredor, a sua voz subindo para o pânico. Não esperes simplesmente entrar de novo quando te acalmares. Era uma ameaça destinada a fazê-lo parar, a fazê-lo ter medo de a perder. Mas Garrett não parou. Ele abriu a porta e o vento cortante do outono da Pensilvânia entrou, rodopiando as folhas mortas na varanda. Eu não vou, ele disse. Ele fechou a porta atrás de si. O trinco clicou. Ele caminhou até a sua caminhoneta, atirou a mala para o banco do passageiro e ligou a ignição. Enquanto ele saía de marcha atrás da garagem, ele viu a silhueta da sua esposa de pé na janela, a vê-lo ir, pequena e distorcida através do vidro. Ele não se sentia libertado ainda. Ele apenas sentia frio. A primeira coisa que Tessa notou quando acordou foi o cheiro, ou melhor, a ausência de um. Durante 10 anos, o cheiro de café a fazer, torra escura especificamente, fora o seu despertador. Garrett era um madrugador, uma criatura de hábito que acreditava que o dia começava às 5 da manhã, independentemente da estação. Mas hoje, o ar no quarto estava viciado, cheirando levemente ao amaciador de roupa de lavanda nos lençóis e nada mais. Ela virou-se, a sua mão estendendo-se instintivamente para o outro lado da cama king size. Os lençóis estavam frios, não apenas frescos, mas gelados, como se ninguém tivesse dormido lá por dias. A memória voltou numa corrida, o assado de panela, a mensagem, o anel na cômoda. Tessa sentou-se empurrando o cabelo para trás. Ela olhou para a cômoda. A aliança de ouro ainda estava lá, sentada exatamente onde ele a deixara. Parecia pequena e insignificante à luz da manhã. Tão dramático, ela murmurou para o quarto vazio. Ela forçou um riso, mas soou frágil. Garrett era teimoso, claro, mas ele não era imprudente, Pete. Ele era um homem que media 2 vezes e cortava uma vez. Ele não deitaria fora uma década de casamento por causa de um mal-entendido. Ele estava provavelmente a dormir na sua caminhoneta algures, esperando que ela ligasse e implorasse para ele voltar para casa. Limpa a garganta. Ela não ia implorar, ainda não. Ela pegou no seu telefone. Nenhuma chamada perdida, nenhuma mensagem. Apenas uma notificação do Facebook e um alerta meteorológico. Ela sentiu uma pontada de irritação. Se ele queria jogar o jogo do silêncio, 2 podiam jogar. Ela deslizou até o nome de Brody e discou. Ele atendeu ao segundo toque, a sua voz suave, carregando o charme praticado de um homem que vendia garantias estendidas para viver. Ei, linda, noite difícil. Não tens ideia, Tessa disse, a sua voz baixando para um sussurro. Embora estivesse sozinha em casa, ele foi embora. Ele realmente fez uma mala e foi embora. Houve uma pausa na linha seguida por um assobio baixo. Bem, isso escalou rapidamente. Disseste-lhe que não era nada? Ele não me deu uma oportunidade. Ele viu uma mensagem. Tessa saiu da cama, caminhando até a janela. A entrada da garagem estava vazia. A mancha de óleo onde a caminhoneta de Garrett geralmente estacionava parecia uma contusão no concreto. Preciso sair daqui. Esta casa é demasiado silenciosa. Vem cá, Brody disse sem esforço. Tenho o dia de folga. Podemos almoçar. Celebra a tua recém-descoberta liberdade. Certo. Liberdade? Bufa. A palavra parecia estranha na sua boca, como uma fruta que ainda não amadurecera. 2 horas depois, ela estava sentada no banco do passageiro do menos BMW de Brody, a vê-lo flertar com a empregada num restaurante de estrada na beira da cidade.
Não era o restaurante que ela gerenciava. Ela não ousaria ser vista lá. Brody estava a rir, a falar sobre os seus números de comissão para o mês. Ele não perguntou como ela se sentia. Ele não perguntou sobre Garrett. Ele parecia ver a implosão do seu casamento como um obstáculo logístico que fora convenientemente removido. Então, Brody disse mordendo um hambúrguer. Isto significa que podes ficar à noite. O meu lugar está uma bagunça, mas a cama é confortável. Tessa olhou para ele. Ele era bonito de uma forma chamativa. Cabelo com gel, relógio caro, um sorriso que não chegava bem aos seus olhos, mas ele não era sólido. Não havia peso nele. Quando ela olhava para Garrett, ela via uma fundação. Quando ela olhava para Brody, ela via uma camada de tinta. Eu não sei, Tessa disse, mexendo o seu chá gelado. Ele pode voltar esta noite. Eu provavelmente deveria estar lá se ele o fizer para fazê-lo entrar em razão. Brody encolheu os ombros imperturbável. À vontade, mas não o deixes fazer-te sentir culpada, Tess. Tu mereces ser feliz. Ela passou a tarde com ele, mas a emoção estava abafada. O segredo tinha desaparecido, e sem o perigo de ser apanhada, a química parecia mais fina. Quando ela conduziu para casa naquela noite, a casa estava escura. Ela destrancou a porta, meio esperando ver as botas de Garrett perto do tapete para ouvir a TV ligada. O silêncio a saudou. A casa estava exatamente como ela o deixara, fria, vazia. A nota que ela esperara encontrar no balcão não estava lá. Tessa acendeu a luz do corredor e entrou na cozinha. A torneira estava a pingar, um lento, rítmico plim, plim, plim. Garrett tencionava consertar aquela anilha este fim de semana. Agora o som ecoava pela casa como um metrônomo, contando o tempo que ela não sabia que estava a perder. Ela serviu um copo de vinho e sentou-se no sofá, olhando para a tela preta da televisão. Ele estará de volta até segunda-feira. Ela disse em voz alta, a sua voz tremendo ligeiramente. Ele tem que voltar. Mas pela primeira vez, ela não tinha certeza. O local de renovação na Elm Street era uma cacofonia de destruição controlada. O ar estava denso com o cheiro de serragem e massa fresca de gesso cartonado. Para Garrett, o ruído era um bálsamo. O lamento guinchante da serra de corte e o baque rítmico, baque da pistola de pregos abafavam os pensamentos que o atormentavam nas últimas 3 noites no Motel 6, à saída da autoestrada. Ele estava a medir um pedaço de moldura de coroa com um lápis enfiado atrás da orelha quando o ruído ambiente da vista mudou. As brincadeiras dos outros rapazes diminuíram. Garrett não olhou para cima imediatamente. Ele marcou a sua linha de corte a 45,10 o precisa ao milímetro. Só quando ele ouviu o rangido da gravilha sob saltos, não botas de trabalho, ele se virou. Tessa estava de pé perto da pilha de madeira na entrada da garagem. Ela estava a usar o seu casaco da Goodwill e as botas que ela geralmente guarda para noites de encontro. No contexto cinzento e granulado do canteiro de obras, ela parecia vibrante, aterrorizada e completamente fora de lugar. Não atendeste o teu telefone, ela disse. A voz dela estava tensa, tentando projetar a autoridade sobre o som de um compressor de ar a funcionar ao fundo. Garrett pousou a moldura no cavalete. Ele não limpou o pó das suas mãos. Estou a trabalhar, Tessa. Não atendo chamadas pessoais quando estou a faturar horas. Chamadas pessoais? Eu sou a tua esposa, Garrett. Ela aproximou-se, pisando delicadamente sobre um cabo de extensão. Isto já foi longe o suficiente. A mãe está a perguntar onde estás. Os vizinhos estão a olhar para a caminhoneta que falta na garagem. Fizeste o teu ponto. Ela sorriu então, uma pequena coisa suplicante que costumava funcionar com ele. Ok, tu assustaste-me. Tu ganhaste. Agora volta para casa e podemos falar sobre o que quer que tenhas visto no meu telefone. Limpa a garganta. Garrett olhou para ela e pela primeira vez ele percebeu quanta energia ela gastava a gerir a percepção da sua vida em vez da realidade dela. Ela não estava preocupada com o coração dele.
Ela estava preocupada com os vizinhos. Eu não volto, Tessa, ele disse. A voz dele estava plana, não carregando calor nem tremor. Era a voz que ele usava para dizer a um cliente que uma parede de suporte de carga estava podre. Eu assinei um contrato de aluguer de um apartamento estúdio na 4th Street esta manhã. Tessa piscou, o sorriso falhando. Um estúdio? Na 4ª, Garrett. Essa é a parte má da cidade. Por que viverias lá quando temos uma casa de 3 quartos? Porque é meu, ele disse, e é silencioso. Ele enfiou a mão no bolso de trás e puxou um cartão de visita dobrado. Ele estendeu-lhe. O cartão branco era nítido contra os seus dedos sujos. Eu também vi um advogado ao almoço. O nome dele está no cartão. Ele entrará em contato contigo sobre o acordo de separação de ano. Tessa olhou para o cartão como se fosse um inseto venenoso. Ela não o pegou. As suas mãos cerraram-se em punhos aos seus lados. Estás a blefar, ela sussurrou. Não vais divorciar-te de mim por causa de uma mensagem de texto. Tu amas-me. Tu prometeste. Eu prometi, Garrett disse. E eu mantive essa promessa todos os dias durante 10 anos. Tu quebraste a Tessa. Tu quebraste-a no minuto em que precisaste de outra pessoa para te sentires bem contigo mesma. Não significava nada, ela gritou, a sua voz a quebrar. Um dos rapazes do Pladur olhou, depois rapidamente desviou o olhar. Significou o suficiente para tu o esconderes, Gar disse. Ele pegou na moldura novamente, sinalizando que a conversa tinha terminado. Por favor, sai do canteiro de obras, Tessa. És uma responsabilidade aqui. Ele virou-lhe as costas e acionou a serra. A lâmina girou com um grito agudo, cortando a madeira e silenciando efetivamente qualquer outra coisa que ela tivesse para dizer. Tessa ficou ali por um longo momento, as vibrações da serra zumbindo nas solas das suas botas. Ela olhou para as costas largas dele, cobertas por uma fina camada de pó branco, e percebeu com um solavanco nauseante que o homem que consertara tudo o que ela alguma vez quebrara não tinha absolutamente nenhuma intenção de consertar isto. Ela arrancou o cartão de visita da pilha de madeira e voltou para o seu carro, a sua visão turva por lágrimas de raiva, não de tristeza. Tessa conduziu diretamente do canteiro de obras para o complexo de apartamentos de Brody. Ela precisava de validação. Ela precisava que lhe dissessem que Garrett era o irracional, que a sua frieza era um sinal de atraso emocional, não de força. Ela precisava da versão de si mesma que Brody refletia, jovem, excitante e sobrecarregada por um marido chato. Mas quando Brody abriu a porta, ele não estava a usar o fato impecável que usava na concessionária. Ele estava de calças de moletom, segurando um comando de jogo, e a sala de estar cheirava levemente a pizza velha e meias de ginásio. Oh, ei, Brody disse piscando. Ele não se afastou imediatamente para a deixar entrar. Ele contratou um advogado, Tessa disse, passando por ele para o apartamento. Era um contraste gritante com a casa que Garrett construíra aqui. Não havia porta-copos. As persianas estavam tortas e uma pilha de correio estava no chão. Garrett, ele realmente me deu um cartão. Ele está a sério, Brody. Brody coçou a nuca, os seus olhos correndo de volta para a tela da TV, onde um jogo de futebol estava pausado. Uau! Ok, isso é pesado. Pesado? É um desastre. Tessa percorreu o pequeno quarto, os seus saltos afundando no tapete barato. Ele está a falar sobre acordos de separação. Ele está a viver num estúdio. Preciso. Não sei do que é preciso. Só preciso que me digas que vai ficar tudo bem. Ela parou e olhou para ele, esperando que ele a puxasse para um abraço para oferecer a apaixonada garantia que ele prometera nessas mensagens de texto noturnas. Em vez disso, Brody sentou-se novamente no sofá. Ele parecia desconfortável, como um homem que comprara um carro para um passeio de prazer e estava de repente a ser-lhe pedido para pagar a hipoteca da concessionária.
Olha, Tess, ele disse, mexendo num fio solto na almofada do sofá. Eu não consigo realmente envolver-me numa coisa legal. Eu estou para uma promoção no próximo mês. Se o teu marido arrastar o meu nome para tribunal, isso é mal para os negócios. Tessa sentiu o ar sair dos seus pulmões. Negócios? O meu casamento está a acabar e tu estás preocupado com a tua comissão. Eu estou apenas a dizer. Brody disse, finalmente olhando para ela com uma mistura de pena e aborrecimento. Nós divertimos-nos, certo? Foi uma faísca. Mas eu não me inscrevi para ser padrasto ou pagar pensão alimentícia. Tu tens muita bagagem agora, querida. Talvez devas ir acalmar-te. O apelido querida, outrora emocionante, agora soava barato e desdenhoso. Tessa olhou para ele, realmente olhou para ele, e viu um rapaz a brincar de casinha, enquanto ela acabara de afastar um homem que os construíra. Ela saiu sem mais uma palavra. Ela não bateu a porta. Ela não tinha energia. Ela conduziu cegamente pelas ruas de Scranton, as lágrimas finalmente vindo quentes e rápidas. Ela queria ir para casa. Ela queria a sua cozinha com a ilha de granito que Gareth instalara para o seu aniversário. Ela queria o cheiro do sabonete dele. Ela queria fingir que a última semana não tinha acontecido. Ela entrou na sua garagem às 21h30. A casa estava escura exatamente como ela a deixara. Ela pegou na sua carteira, marchou pela passadeira e pescou as suas chaves. Ela precisava estar lá dentro. Ela precisava dormir na sua própria cama. Tessa deslizou a chave prateada para a fechadura de ferrolho. Entrou até meio, depois parou. Ela franziu a testa, enxugando os olhos. Ela abanou-a, pensando que tinha o ângulo errado. Ela puxou-a e tentou novamente. Bateu numa resistência metálica dura. A fechadura era diferente. O acabamento de latão a que ela estava habituada tinha desaparecido, substituído por um novo e brilhante hardware de níquel. Pânico, frio e agudo atingiu o seu peito. Ela tentou o maçaneta da porta. Trancado. Ela correu para trás. Porta a tropeçar na relva. Trancado. O novo ferrolho na porta dos fundos brilhou sob a luz do sensor de movimento que piscou, iluminando o seu rosto frenético. Garrett não tinha apenas ido embora. Ele tinha voltado enquanto ela estava no trabalho, ou enquanto estava com Brody, e ele tinha protegido o perímetro. Ele tinha mudado as fechaduras da casa que ele construiu, tratando-a efetivamente como uma intrusa. Tessa estava na varanda de trás, a tremer no vento de outono, segurando uma chave que não abria nada. Ela pressionou a testa contra o vidro frio da porta de correr, olhando para a cozinha escura onde ela uma vez se sentira presa. Agora ela estava trancada do lado de fora, e o silêncio dentro da casa era mais alto do que qualquer grito. Dormir na sua cama de solteiro de infância, na casa da sua mãe, parecia uma regressão, uma manifestação física de falha. O quarto cheirava a naftalina e velho pot-pourri, um contraste acentuado com o ar limpo, com cheiro à madeira da casa da qual ela fora trancada. Tessa olhou para o teto, a humilhação do serralheiro a afastá-la. Desculpe, senhora. Limpa-lhe a garganta. O Sr. Holloway é o único nome na escritura e ele marcou este endereço ainda a arder no seu peito. Mas Tessa Holloway não era uma mulher que aceitava a derrota. Ela decidiu que Gareth não estava a terminar o casamento. Ele estava a ter uma crise de meia-idade. Ele estava confuso. Ele precisava de ser lembrado de quem eles eram. Ela começou a campanha numa terça-feira, exatamente uma semana depois de ele partir. Começou digitalmente. Ela não o inundou com mensagens. Isso era desesperado. Em vez disso, ela enviou uma fotografia. Era uma fotografia de 5 anos atrás, tirada numa cabana nas Poconos. Garrett estava a rir, um raro som despreocupado capturado em pixels com o sol a atingir os seus olhos. Sinto falta deste sorriso. Ela legendou. Ainda estou aqui, Garrett. Não vou a lado nenhum. Ele não respondeu. O recibo de Reed apareceu às 10h14 da manhã e depois silêncio. Mas para Tessa,
O fato de ele ter olhado foi uma vitória. A fase 2 foi a militarização doméstica. Ela conhecia o horário de Garrett. Ela sabia que às quartas-feiras trabalhava até tarde e geralmente se esquecia de comer. Na cozinha da casa da sua mãe, Tessa passou 3 horas a fazer o seu ensopado de carne favorito. Ela picou as cenouras exatamente do jeito que ele gostava, pedaços grossos, não rodelas. Ela temperou com a mão pesada que ele preferia. Ela conduziu até a 4th Street. O bairro era arenoso, forrado com edifícios de tijolo que tinham sido convertidos em lofts baratos. A caminhoneta de Garrett estava estacionada à frente. Tessa não bateu. Ela não estava pronta para outra porta ser fechada na sua cara. Em vez disso, ela colocou o recipiente Tupperware no tapete da porta do apartamento 2B. Ela colou uma nota na tampa. Ainda precisas de comer. Amor chá. Ela afastou-se sentindo uma onda de satisfação virtuosa. Ela era a esposa carinhosa. Ela era quem estava a fazer o esforço. Se ele ignorasse isto, ele era o vilão. O último dente da sua estratégia era o controlo social. Ela encontrou-se com Linda, a amiga mútua deles desde o ensino médio, para café na quinta-feira. Tessa usava pouca maquilhagem num suéter que parecia ligeiramente grande demais, cultivando uma imagem de frágil bravura. Não sei o que aconteceu, Tessa disse, mexendo o seu latte, a sua voz tremendo o suficiente. Ele simplesmente estalou. Acho que o estresse do negócio finalmente o atingiu. Ele fez uma mala e foi embora. Tenho tentado contactá-lo para lhe dizer que estou disposta a fazer o trabalho, mas ele está a excluir-me. Linda estendeu a mão pela mesa e apertou a mão de Tessa. Oh, querida, isso é horrível. Os homens podem ser tão impulsivos. Estás a ser uma santa ao ficar com ele durante isto. Eu fiz um voto. Linda, Tessa disse, olhando modestamente para baixo. Para o melhor ou para o pior, não o vou abandonar só porque ele perdeu o rumo. Estou a lutar pelo meu casamento. Ela não mencionou Brody. Ela não mencionou a mensagem. Ela pintou um quadro de uma esposa devota a manter-se firme contra o inexplicável colapso mental de um marido. Naquela noite, Tessa passou novamente pelo apartamento de Garris, incapaz de se conter. Ela abrandou ao passar pela entrada para 2B. O recipiente Tupperware tinha desaparecido do tapete. Uma pequena emoção a percorreu. Ele tinha o levado. Ele tinha comido a comida. Ele a deixara entrar, mesmo que só um pouco. Ela sorriu enquanto voltava para a casa da sua mãe. Ele era teimoso, ela disse a si mesma, mas ele estava a morrer de fome, e ela era a única que sabia como alimentá-lo. Dentro do apartamento escuro na 4th Street, o Tupperware estava intocado no caixote do lixo, enterrado sob uma camada de serragem e borras de café. Garrett sentou-se à sua pequena mesa, comendo um sanduíche de peru da bodega lá de baixo, ouvindo o silêncio e tentando ignorar o fantasma da vida que estava a tentar arranhar o seu caminho de volta. Scranton era uma cidade grande o suficiente para ter um setor industrial, mas pequena o suficiente para que o anonimato fosse um luxo que Garrett já não podia pagar. Ele estava no corredor de alimentos congelados do mercado gigante numa tarde de domingo, uma cesta de jantares de micro-ondas pendurada pesadamente no seu braço. Era um quadro deprimente. Lasanha para um, peru para um, silêncio para um. Ele estendeu a mão para um saco de ervilhas congeladas quando um cartão abruptamente bloqueou o seu caminho. Ele olhou para cima para ver Sharon, a mãe de Tessa, de pé no fim do corredor. Ela não estava a fazer compras. A sua carteira estava apertada contra o seu peito, os seus nós dos dedos brancos, a sua expressão uma mistura de desapontamento maternal e resolução férrea. Garrett, ela disse, não era uma saudação, era uma acusação. Sharon. Garrett assentiu, sentindo o desejo instintivo de ser educado com a mulher que lhe assara bolos de aniversário durante uma década. Ele tentou mover a sua cesta para a outra mão. Como estás?
Como estou? A voz de Sharon subiu, fazendo com que uma mulher a olhar para gelados olhasse para eles. Estou a ver a minha filha definhar, Garrett. Ela não come há 3 dias. Ela senta-se no seu antigo quarto e olha para a parede. Garrett sentiu um familiar aperto de culpa, mas ele o suprimiu com a memória da mensagem de texto. Já com saudades tuas. Lamento que ela esteja a sofrer, Sharon. Verdadeiramente, mas isto não é algo de que possamos falar aqui. Onde podemos falar sobre isso? Não atendes o telefone. Não vens à casa. Sharon aproximou-se, invadindo o seu espaço pessoal. Ela cometeu um erro. As pessoas cometem erros. Não deitas fora 10 anos de casamento, porque ela se perdeu um pouco. Tu és o homem, Garrett. Tu és suposto seres a rocha. A injustiça disso atingiu-o como um golpe físico. Ele era a rocha. Ele tinha sido a rocha enquanto Tessa estava à procura de uma faísca com um vendedor de carros usados. Mas olhando para o rosto desesperado de Sharon, ele percebeu que Tessa não contara a verdade à sua mãe. Ela provavelmente pintara isso como uma vaga confusão emocional ou uma fase difícil, não uma traição calculada. Pergunta-lhe quem é Brody, Garrett disse calmamente. Sharon piscou surpreendida. Quem? Apenas pergunta-lhe, Garrett disse. Ele contornou o carrinho, o seu coração batendo forte contra as suas costelas. Tenho que ir. Ele abandonou a sua cesta de comida numa prateleira perto das caixas de cereais e saiu da loja, as suas mãos a tremer. Ele não conseguia respirar ali. Ele entrou na sua caminhoneta, o santuário da cabine sentindo-se como uma cela de prisão. O telefone dele zumbiu. Então zumbiu novamente. Ele puxou. Uma mensagem do Mark, o seu amigo de pesca. Amigo, a sério. Sharon ligou-me a chorar. Precisas de ser homem e ir falar com a tua esposa. Estás a agir como um adolescente. Outra da Linda. Ela está a destruir-se. Garrett, o teu orgulho realmente vale isto? Garrett olhou para a tela. A narrativa tinha sido estabelecida. No tribunal da opinião pública, Tessa era a heroína trágica a lutar pelo amor. E ele era o marido frio e inflexível a castigá-la por uma transgressão menor. Eles não viram as mentiras. Eles não viram as semanas de ombros frios e a nova lingerie que não era para ele. Eles só viram o que Tessa lhes permitiu ver. Ele atirou o telefone para o banco do passageiro. Saltou do estofo e aterrou virado para baixo. Por um segundo fugaz, ele perguntou-se se eles estavam certos. Estava ele a ser demasiado duro? Era a infidelidade apenas um tropeço, um sintoma de uma doença que poderia ser curada? A pressão para conformar-se, para voltar ao que as coisas eram, era um peso imenso e esmagador. Ele ligou o motor, mas não o engrenou. Ele apenas sentou-se ali a segurar o volante, sentindo as paredes da cidade a fecharem-se sobre ele, perguntando-se quanto tempo conseguiria aguentar antes que o puro volume de vozes o forçasse a ceder. Pela primeira vez em 2 semanas, o nó no seu peito afrouxou ligeiramente. Ele estava de pé ao balcão da Miller's Material de construção, esperando por uma fatura para imprimir. O cheiro de serragem aqui era diferente do que no canteiro de obras. Era mais limpo, mais fresco, o cheiro de potencial bruto. Atrás do balcão, Sarah, uma mulher que ele conhecia vagamente há anos como a rapariga do armazém de madeira, entregou-lhe um café. Parecias precisar, ela disse, oferecendo um sorriso hesitante. 2 semanas difíceis. Poderias dizer isso, Garrett disse. Ele pegou na chávena. O calor infiltrou-se nos seus dedos frios. Obrigado, Sarah. Ele sorriu de volta. Não era um sorriso radiante, apenas um ligeiro levantar dos lábios, mas chegava aos seus olhos. Por um momento, ele não era o marido de uma traidora ou o vilão de uma novela de cidade pequena. Ele era apenas um homem a beber café numa terça-feira de manhã. Do outro lado do estacionamento, sentada abaixo no seu sedã com o motor ao ralenti, Tessa observou aquele sorriso, o seu aperto no volante apertado até o couro ranger. Ela não o via sorrir assim para ela há meses.
Vê-lo dirigido a outra pessoa, uma mulher numa camisa de flanela com serragem no cabelo, não só doeu. Pareceu roubo. Ele era suposto estar miserável. Ele era suposto estar a sofrer naquele apartamento sujo, percebendo o quanto precisava dela. Em vez disso, ele parecia bem. Ela observou-o carregar a sua caminhoneta, o seu hálito a embaçar o vidro. Ele pensa que está livre, ela pensou. Ele pensa que pode simplesmente recomeçar. O pensamento era inaceitável. Naquela noite, a temperatura desceu. As luzes da rua na 4th Street eram esparsas, deixando longos trechos de sombra entre as poças de brilho amarelo de sódio. A Ford F-150 de Garrett estava estacionada na berma, uma besta de carga a descansar para o trabalho do dia seguinte. Às 2, ainda da manhã, a rua estava silenciosa, exceto pelo distante lamento de uma sirene. Uma figura moveu-se entre os carros estacionados, rápida e deliberada. Tessa usava um capuz escuro, os seus movimentos bruscos com adrenalina. Isto não era vandalismo, ela disse a si mesma enquanto se ajoelhava junto ao pneu traseiro. Isto foi uma intervenção. Ele não estava seguro aqui. Este bairro era perigoso. Se algo de mal acontecesse, ele perceberia que precisava de voltar para casa para a segurança dos subúrbios. Ela estava a fazer isto por ele. Ela puxou o canivete do seu bolso. Ela tinha-o tirado da sua própria caixa de ferramentas antes de ele partir. A lâmina entrou na parede lateral com um assobio nauseabundo. A caminhoneta inclinou-se ligeiramente enquanto o ar saía. Ela moveu-se para o pneu da frente. Assobio, depois o outro lado. Levou menos de 2 minutos para o veículo. Quando ela se afastou, o seu coração estava a correr, não com culpa, mas com um retorcido sentido de realização. Ela tinha estendido a mão e tocado a vida dele, e amanhã ele não teria escolha senão senti-lo. Na manhã seguinte, Garrett saiu do seu edifício às 6h30 da manhã, com o almoço pé na mão. Ele parou morto na calçada. A caminhoneta sentou-se baixa e patética nos seus aros. Todos os 4 pneus estavam furados. A borracha rasgada aberta. Parecia um animal ferido. Garrett estava ali, o frio da manhã mordendo através da sua jaqueta. Ele não gritou. Ele não chutou o para-choques. Ele caminhou à volta do veículo, inspecionando o dano. Os cortes eram limpos, deliberados. Isto não eram crianças a divertir-se. Isto era raiva. O telefone dele tocou no seu bolso. Ele olhou para a tela. Tessa, ele respondeu, a sua voz morta de calma. Olá, Garrett. A voz dela estava sem fôlego, com um toque de leve preocupação. Eu ouvi na aplicação de scanner da polícia que havia relatos de vandalismo na 4th Street ontem à noite. Estás bem? A tua caminhoneta está bem? Garrett olhou para os pneus destruídos. Ele olhou para as marcas de corte limpas. Ele ainda não tinha chamado a polícia. Não havia nenhum relatório em nenhum scanner. A percepção assentou sobre ele como um sudário. Ela não estava apenas a aguentar. Ela estava a arrastá-lo para baixo. Estou bem, Tessa, ele disse e desligou. Ele olhou para a caminhoneta. Ele não conseguia conduzir para o trabalho. Ele não conseguia ganhar dinheiro. Ela tinha lhe tirado as pernas. Mas enquanto ele olhava para a borracha cortada, a tristeza no seu peito começou a calcificar-se em algo mais duro, algo mais afiado. Garrett não chamou um reboque. Ele chamou um táxi. A viagem do seu apartamento para os subúrbios custou-lhe $40 que ele não queria gastar. Mas a raiva a sentar-se fria no seu estômago era inestimável. Ele precisava de olhar para ela nos olhos. Ele precisava de ver se a mulher com quem ele partilhara uma cama durante uma década era verdadeiramente capaz do que ele suspeitava. O táxi deixou-o na berma. A casa parecia exasperantemente normal. O relvado estava cortado. Ele tinha o feito no fim de semana antes de partir, e as hortênsias estavam a florescer. Era um cenário perfeito para uma peça que se tinha transformado numa história de terror. Ele subiu à entrada da garagem.
O carro de Tessa estava lá. Ele colocou a mão no capô. O motor ainda estava quente. Ele não usou a sua chave. Ele bateu na porta. 3 batidas fortes e planas. Abriu-se quase imediatamente, como se ela estivesse de pé mesmo atrás dela, à espera. Tessa estava ali, a usar uma das suas velhas t-shirts grandes, parecendo pequena e frágil. Os seus olhos arregalaram-se numa performance de surpresa. Garrett, estás aqui. Está tudo bem? Eu estava tão preocupada depois de ter ouvido. Mostra-me a aplicação, Garrett interrompeu. A sua voz estava baixa, desprovida do calor que ela procurava. Tessa piscou. O quê? A aplicação de scanner da polícia? Garrett disse, entrando no hall de entrada. Ele não tirou as suas botas. Disseste que ouviste um relatório sobre vandalismo na 4th Street. Mostra-me o registro. Mostra-me o alerta. Tessa deu um passo para trás, a sua mão tremendo na sua garganta. Eu não o salvei. Apenas apareceu. Por que estás a agir assim? Estou a tentar ajudar-te. Não havia nenhum relatório, Tessa. Liguei para a esquadra a caminho daqui. Nenhuma chamada veio da 4th Street ontem à noite. Ele pairava sobre ela, a sua presença enchendo o corredor. Tu cortaste os meus pneus. Tu destruíste a minha caminhoneta porque eu estava finalmente a ter uma boa manhã. A cor esvaiu-se do seu rosto, deixando-a pálida e fantasmagórica. Por um segundo, ele pensou que ela o negaria novamente. Mas então o seu rosto desabou, a máscara da esposa preocupada estilhaçou-se, revelando um desespero cru e aterrorizante. Eu não queria que fosses trabalhar, ela gritou, o som rasgando a casa silenciosa. Eu queria que estivesses seguro. Aquele lugar é perigoso. Estás a viver num lixo, Garrett. Estás a arruinar a tua vida. Estou a arruinar a minha vida. Garrett riu um som áspero e seco. Tu traíste-me, Tessa. Tu partiste-nos. E agora estás a cortar as pernas de debaixo de mim para que eu não consiga ir embora. Eu filo porque te amo. Ela atirou-se para ele, agarrando a frente da sua jaqueta, enterrando o rosto no peito dele. Ela estava a soluçar agora, histérica, as suas unhas a cravar-se no tecido. Não vês? Não consigo respirar sem ti. Não consigo dormir. Estou a enlouquecer nesta casa sozinha. Tu prometeste cuidar de mim. As suas lágrimas embeberam o casaco dele. O cheiro do seu shampoo, o mesmo que ela usava há anos, encheu o seu nariz, desencadeando uma década de memória muscular. O seu instinto era de a abraçar, de a acalmar, de resolver o problema. Esse era o trabalho dele. Ele era o reparador. Ele olhou para os ombros trêmulos dela. Ele sentiu o puxar da velha dinâmica, a gravidade da sua necessidade. Seria tão fácil dizer que está tudo bem, ficar, deixá-la ganhar, apenas para parar os gritos. Mas então ele lembrou-se dos cortes limpos na borracha. Ele lembrou-se do cálculo que levou para se ajoelhar no escuro e enfiar uma faca na sua propriedade. Isto não era amor. Isto era uma situação de reféns. Garrett estendeu a mão e firmemente agarrou os seus pulsos. Ele retirou as suas mãos da sua jaqueta, um dedo de cada vez. Isto não é amor, Tessa, ele disse, a sua voz tremendo com o esforço de não desabar ele mesmo. Isto é doença. Ele empurrou-a gentil, mas firmemente para longe. Ela tropeçou para trás contra o corrimão da escadaria, olhando para ele com olhos arregalados e chocados, como se ele a tivesse agredido. Não volto, ele disse. E se te aproximares do meu apartamento ou da minha caminhoneta novamente, não chamarei um advogado. Chamarei a polícia. Ele virou-se e saiu pela porta, o som do seu lamento a subir atrás dele como uma sirene, implorando-lhe para parar. Ele não parou. Ele caminhou pela entrada da garagem até a rua, puxou o seu telefone e discou o número da loja de pneus, as suas mãos a tremer incontrolavelmente. O restaurante de prato azul estava a operar no volume máximo. Eram 12h15 da tarde
e o ar estava denso com o cheiro de bacon a fritar, café queimado e o calor pesado e úmido da máquina de lavar louça a funcionar na parte de trás. Pratos tilintavam, pedidos eram gritados, e o sino acima da porta badalava incessantemente. Tessa Holloway estava atrás da caixa registradora, contando habilmente o troco para um cliente regular. Ela parecia cansada, mas composta, usando o seu rosto corajoso como uma camada de base. Ela contara a 3 pessoas esta manhã sobre o colapso de Garrett, recebendo acenos simpáticos e gorjetas extra em troca. Ela sentia-se segura aqui. Aqui ela estava no controlo. O toque da porta tocou novamente. Limpa a garganta. Tessa não olhou para cima imediatamente. Estarei contigo num segundo. Ela chilreou, deslizando uma nota de 5 nails para a gaveta. Não preciso de uma mesa, Tessa. A voz cortou o covil do restaurante como uma faca através de bolo velho. A cabeça de Tessa levantou-se rapidamente. Garrett estava de pé na entrada. Ele não estava a usar as suas roupas de trabalho. Ele estava a usar uma camisa limpa de botões e jeans escuros. Ele parecia barbeado, sóbrio e assustadoramente calmo. O coração de Tessa saltou, mas não com medo. Com triunfo. Ele veio, ela pensou. Os pneus, o desespero. Funcionou. Ele percebeu que não conseguia funcionar sem mim. Ela apressou-se à volta do balcão, limpando as mãos no seu avental, um sorriso brilhante e aliviado a colar-se no seu rosto. Garrett, eu sabia que virias. Eu disse à mãe que só precisavas de alguns dias para acalmar. Ela estendeu a mão para ele, ignorando os olhares curiosos dos clientes ao balcão. Estás com fome? Posso pedir ao chefe para fazer. Garrett não deu um passo em frente para a encontrar. Ele deu um passo para trás. Ele segurava um grosso envelope Manila na sua mão. Não estou aqui para comer, ele disse. A sua voz não estava a gritar, mas na súbita calmaria das conversas próximas, ela foi claramente ouvida. Tessa congelou, as suas mãos pairando no ar. Ela olhou para o envelope. O que é isso? Recusaste-te a atender à chamada do advogado, Gara disse. Tu devolveste o correio registrado sem abrir. Tu não me deixaste escolha. Ele estendeu o envelope. Foste notificada, Tessa. O silêncio que se propagou a partir deles foi absoluto. A empregada a servir café a 3 pés de distância parou a meio da tarefa. Os clientes habituais ao balcão giraram nos seus bancos. A fachada da esposa abandonada começou a rachar sob o peso da realidade legal na mão de Garrett. Garrett, não. Ela sibilou, o seu sorriso torcendo-se numa careta de pânico. Aqui não. Toda a gente está a olhar. Por favor, vamos para o escritório de trás. Chega de escritórios de trás, Gar disse. Ele colocou o envelope no balcão ao lado de uma exposição de pastilhas de menta. Aterrou com um tapa pesado e plano. Chega de mensagens, chega de pneus cortados, chega de mentiras sobre eu ter um colapso. Tessa estremeceu como se ele a tivesse esbofeteado. Eu nunca, eu estou a pedir o divórcio por motivos de adultério, ele afirmou, a sua voz firme, despojando cada camada de proteção que ela construíra em torno da sua reputação. Tá tudo lá. Os registros das mensagens, as fotografias, as datas. Tessa olhou à volta descontroladamente. Ela viu os rostos dos seus colegas de trabalho, pessoas que ela gerenciava, pessoas a quem ela tinha mentido, olhando para ela com uma mistura de choque e curiosidade mórbida. A narrativa da vítima estava a evaporar-se, substituída pela verdade ordenada de um cônjuge infiel apanhado em flagrante. Estás a envergonhar-me, ela sussurrou, lágrimas de humilhação brotando nos seus olhos. Como pudeste fazer isto a mim? Tu fizeste isto a nós? Garrett disse. Ele olhou para ela uma última vez e, pela primeira vez em semanas, ele não viu a mulher que amava. Ele viu uma estranha que estava a afogar-se,
e ele finalmente aceitou que não a podia salvar sem se afogar a si mesmo. Lê os papéis, Tessa. Arranja um advogado e fica longe da minha caminhoneta. Ele virou-se e saiu. O sino da porta tocou, um som brilhante e alegre que sinalizou a sua saída. Garrett pisou na calçada e respirou fundo o ar da rua cheio de escape. Era a coisa mais doce que ele alguma vez provara. O envelope Manila estava sentado no banco do passageiro do carro de Tessa como um isótopo radioativo. Ela não o abrira desde que fugira do restaurante, mas não precisava. As letras pretas em negrito carimbadas na folha de cima estavam gravadas nas suas retinas. Dissolução de motivos de casamento. Adultério. Não foi um erro. Não foi um aviso. Foi um registro. Tessa sentou-se no seu carro do outro lado da rua do prédio de apartamentos de Garrett. Eram 23 dólares. Ela tinha consumido meia garrafa de vinho na mesa da cozinha da sua mãe antes de sair furiosa, murmurando sobre consertar as coisas. O álcool não a entorpecera, apenas tirara a última camada da sua inibição. Ela olhou para o segundo andar. Uma luz estava acesa na janela 2B. Uma sombra moveu-se pelas persianas. Ele está lá dentro, ela pensou. Ele está lá dentro a agir como se eu não existisse, como se ele não tivesse prometido amar-me até a morte. A injustiça disso a sufocou. Ela bateu a porta do carro e marchou pela rua. Ela não tocou o intercomunicador. Ela ficou na calçada bem debaixo da sua janela e ela soltou-se. Garrett. A sua voz ecoou na fachada de tijolos do edifício, estridente e rouca. Garrett, seu covarde, desce aqui. Não pode simplesmente entregar-me papéis e ir embora. Temos uma vida. Dentro do apartamento, Garrett congelou. Ele estava sentado na beira da sua cama, lendo um livro do qual ele não virara uma página há 1 hora. Ele ouviu o seu nome. Ele ouviu o desespero no grito. Ele levantou-se e caminhou até a janela, espreitando pelas frestas das persianas de plástico baratas. Lá embaixo, Tessa estava a andar em círculos no concreto, gesticulando descontroladamente para a janela fechada. Eu sei que estás aí, ela gritou, a sua voz a quebrar. Tu achas que és melhor do que eu? Tu achas que és perfeito? Eu fiz tudo por ti. Eu fiz daquela casa um lar. Tu deves-me, Garrett, tu deves-me uma chance. Uma janela no terceiro andar abriu-se. Ei, cala-te aí embaixo. As pessoas estão a tentar dormir. Um vizinho gritou. Tessa ignorou-o. Ela estava presa num diálogo com um parceiro silencioso. Garrett, por favor. Sinto muito. É isso que queres ouvir? Sinto muito. Agora desce aqui e abre a porta. Garrett observou-a. Ele viu a maneira como ela tropeçava ligeiramente nos seus saltos. Ele viu as lágrimas a brilhar na luz da rua. Há 1 mês ele teria corrido lá para baixo para a cobrir com o seu casaco, para esconder a sua vergonha, para a trazer para dentro onde estava quente. Mas olhando para ela agora, ele percebeu que abrir a porta não a salvaria. Apenas o prenderia. Ele estendeu a mão para o seu telefone. Ele não discou o número dela. Ele discou 911. Preciso de relatar um distúrbio, ele disse calmamente, os seus olhos nunca deixando a figura na calçada. Uma mulher está a gritar fora do meu prédio, 4th Street. Sim, eu conheço-a. Minutos depois, a rua estava banhada no brilho silencioso e intermitente de luzes vermelhas e azuis. Uma viatura de polícia parou na berma. 2 oficiais saíram. Garrett observou enquanto eles se aproximavam de Tessa. Ela agitou-se para eles, apontando para a sua janela, gritando sobre o seu marido, sobre os seus direitos, sobre como ele estava a roubar a sua vida. Os oficiais eram profissionais, mas firmes. Eles não viram uma esposa lutar pelo seu casamento. Eles viram uma suspeita de conduta desordeira a perturbar a paz. Senhora, precisa de baixar a sua voz, o oficial disse, a sua mão repousando perto do seu cinto. Está a perturbar o bairro. Ele é meu marido. Tessa lamentou, a luta a esvair-se dela enquanto a realidade do uniforme se impunha.
Ela desabou contra o capô do carro da polícia, a soluçar incontrolavelmente. Ele prometeu! Ele prometeu! Garrett observou enquanto eles a guiavam para a parte de trás da viatura, provavelmente para a levar para a casa da sua mãe ou para a da esquadra para se acalmar. Ele esperou até que as luzes traseiras desaparecessem na esquina. Então ele fechou as persianas. O apartamento estava novamente silencioso. Ele sentou-se novamente na cama. Ele não se sentia feliz. Ele sentia-se exausto, como se tivesse acabado de demolir uma casa à mão. Mas a estrutura estava embaixo. O pó apenas precisava de assentar. 3 meses depois, o tribunal estava silencioso, cheirando a cera de chão e papel velho. O martelo do juiz não bateu como mostravam nos filmes. Foi apenas um toque suave. Dissolução concedida, o juiz disse, nem sequer olhando para cima da sua papelada. Garrett levantou-se. Ele apertou a mão do seu advogado. Ele não olhou para a outra mesa. Ele não precisava. Ele sabia que Tessa estava lá, sentada ao lado da sua mãe, o seu rosto pálido, os seus olhos contornados de vermelho. Ela não tinha gritado hoje. Ela apenas sentou-se ali, encolhendo-se em si mesma, enquanto o sistema legal desmantelava a década que eles tinham construído em 20 minutos. Ele saiu do tribunal e para o sol brilhante e ofuscante de uma tarde da Pensilvânia. A sua caminhoneta estava estacionada no parquímetro. Tinha 4 pneus novos, todo o terreno, robustos e grossos. A cama estava carregada com as suas ferramentas e algumas caixas de roupas. Ele tinha entregue o apartamento naquela manhã. Ele tinha uma oferta de emprego em Ohio, um grande contrato comercial, nova equipa, nova cidade. Ele subiu para a cabine. Ele ligou o motor. Rugiu para a vida, um som gutural saudável. Ele passou pela placa do limite da cidade, entrando na autoestrada que o levaria para o oeste. Ele verificou o seu espelho retrovisor. O horizonte de Scranton, os campanários das igrejas, as chaminés das fábricas. As colinas que o tinham cercado estavam a encolher, ficando cada vez menor até ser apenas uma mancha no horizonte. Ele abriu a janela. O vento estava frio, mas sentia-se bem. Sentia-se como o seu próprio. De volta aos subúrbios, dentro da casa rancho, na rua tranquila, Tessa sentou-se no chão da sala de estar. A casa era dela. O juiz tinha-lhe concedido juntamente com a hipoteca que ela não podia pagar com um salário de restaurante. Estava silencioso. Nenhuma serra de corte, nenhum jogo de futebol na TV, nenhuma bota à porta. Ela olhou para o seu telefone. Ela abriu a galeria e rolou para trás, passando pelas fotos dos últimos meses miseráveis, para uma foto de 3 anos atrás. Era Natal. Garrett estava a trinchar o peru, sorrindo para algo que ela dissera. Ela tocou na tela, mas o vidro estava frio. Garrett, ela sussurrou para o quarto vazio. A única resposta foi o assentar da casa, o rangido das estruturas de madeira a arrefecer no ar da noite, segurando um telhado sobre uma vida que já não existia. Ela era finalmente a rainha do seu castelo e nunca estivera tão sozinha.